Amados, vamos nos colocar em pé e ler a Bíblia Sagrada. A leitura na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, e o versículo 21 ao 24. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Eu desejo falar com os irmãos um assunto que é nosso, um assunto que nos posiciona no caminho da bênção de Deus. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós desejamos ser ajudados por Deus. Existe um caminho que nos conduz a essa bênção dos céus. O profeta nos diz assim: não conheço nenhum outro tipo de limpeza, não conheço outra maneira, nada mais que eu saiba fazer, apenas confessar seus pecados e esteja certo com Deus. Limpe-se das pequeninas coisas, é a pequena raposa que estraga as uvas. Outro dia, eu mesmo tive que fazer uma confissão. Eu estava em casa e alguma das pessoas tinha me aborrecido dia após dia. É um grande escritório e eles tinham me esgotado. Eu não sabia o que fazer. Finalmente, senti como se o mundo estivesse arrancando a minha cabeça fora. Eu estava muito nervoso. Eu não podia ir às reuniões. E as reuniões esperando, centenas de cristãos esperando por oração, crianças doentes chorando, mães e pais em hotéis, pousadas, com seus doentes e moribundos. Eu tinha que ficar no escritório com os advogados, no caso de alguém, e eles estavam me empurrando para lá e para cá, para cima e para baixo. Eu não sabia o que fazer. Eu estava respondendo tudo. Então eles me levavam de volta a isso novamente. Eu fui para casa jantar e eles me disseram que poderia ter uma folga aquela tarde. Eu fui verificar algumas ligações de pessoas doentes e o telefone tocou. Era o meu telefone particular. Eu tenho um serviço de atendimento. Minha esposa foi ao telefone e ela pegou o fone e respondeu. E quando ela o fez, ela colocou a mão na parte de baixo do telefone e ela disse: Billy, são aqueles advogados novamente. Oh, eu disse,
não posso passar outra metade do dia. Eu disse: eu lhe falei a mesma coisa, vez após a outra, repetidas vezes, todo dia, continuamente. Então eles estão me ligando de novo. Eu disse: não posso fazer isso. Eu apenas, há tantas pessoas esperando para receber oração. Eu disse: diga que eu não estou. E corri para de trás da casa. E quando eu voltei, alguns minutos depois, minha preciosa esposa estava de pé na porta. Ela olhou para mim. Eu sei o que ela quer dizer quando ela me olha nos olhos. E ela disse: Billy, aquilo foi certo? Você sabe, quando qualquer coisa se justificar. Eu disse: ó, claro, eu não estava aqui, ela disse, mas você estava quando o telefone tocou. Eu disse: mas eu não estava aqui quando você disse para eles aquilo. Eu disse: está tudo bem. Ela disse: Billy, você tem certeza disso? Oh, eu disse: eu acho que sim. Eu comecei a sair e peguei o meu chapéu e saí para atender uma chamada de pessoas doentes. E entrei no quarto para orar por um pequeno bebê doente. Um homem estava esperando há muito tempo com esse bebê. Eu fui orar por ele. E quando comecei a colocar as mãos sobre o bebê, algo me disse: você pode colocar as mãos sobre essa criança? A Bíblia diz em primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, o versículo 21, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. Esse é o problema hoje com a igreja cristã. Não podemos fazer nada. É porque os nossos corações estão nos condenando com o pecado não confessado. Não me é fácil dizer isso, mas é a verdade. Essa é a maneira de ser verdadeiro. Eu comecei a orar novamente. Eu vi que eu não estava apto para colocar as mãos sobre aquele bebê. Eu disse: Senhor, eu vou cuidar para que a sua vaga para a oração seja garantida. Espera um pouco. Eu corri ao telefone e liguei para o advogado. Eu disse: posso falar com você por um minuto? Ele disse: claro. Mas os outros companheiros já foram. Eu disse: espere em seu escritório por alguns minutos. Eu corri para lá, entrei na sala, eu disse: advogado, eu quero te dizer algo. Quando você ligou há algum tempo, eu estava lá. Eu disse: quando você ligou, eu estava tão nervoso, eu mal sabia o que estava fazendo. Eu estava quase fora de mim. Eu disse: eu pedi para minha esposa responder daquela forma, mas foi uma mentira. Eu menti para vocês e fiz minha esposa mentir. E ele disse: bem, você não estava lá naquele momento, Billy. Ela disse que você não estava. Eu disse: eu não estava, mas eu corri para fora da casa e fui para o quintal para invitar estar lá. Afirmei: é uma mentira de qualquer modo. Perguntei: você me perdoaria por isso? Eu quero que a gente possa segurar isso. Muitas vezes nós tentamos
amenizar a situação e não acertamos as coisas. Você notou que até os advogados, o irmão José Iancho disse, mas você não estava lá, Billy. Mas ele sabia que aquilo não estava certo. E ele não permite nós caminhar errado. Ele cuida de nós. Ele caminhou, olhou para mim diretamente nos olhos. Eu pude ver os seus olhos acinzentados, pequenas lágrimas se formaram, e ele me tomou pela mão e me abraçou, e ele disse: irmão Brana, eu tinha muita confiança em você, mas tenho mais do que nunca agora. Por quê? Quando consideramos os nossos caminhos, eu fui e orei pelo bebê. Se nós tomarmos um culto de oração, eu não vou pregar. Mas se a gente voltar para as Escrituras, você vai encontrar que o profeta Elias consertou o altar, colocou o altar em ordem, para logo voltar e falar com Deus. Nós estamos em um culto de oração, mas muitas vezes nós viemos a esta casa para orar com o nosso altar todo desordenado. O Todo-Poderoso está aqui para nos ajudar. Amém? Nós encontramos nas mensagens uma moça, e eu me esqueço o nome dela, e algum dos pregadores ou dos irmãos pode me ajudar. É aquela moça que ela era nova convertida, e ela estava indo levar um vestido na costureira. E então ela passou na frente de um salão, aonde ela antes era bailarina e ganhava muito prêmio ali como bailarina. E ela pensou assim: eu vou parar e vou entrar aí para testificar da bondade de Deus. O profeta diz: ali foi o erro dela. Porque quando ela fez isso, ela se encontrou no meio do salão dançando com o rapaz, como ela fazia antes. Quando ela voltou em si, ela entrou num pânico de choro e desespero, e clamando no meio do salão de baile: misericórdia, eu estou perdida, misericórdia, eu estou perdida. Pensei o susto que o rapaz levou. Misericórdia, eu estou perdida, misericórdia, eu estou perdida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aonde foi a Kelly? Vocês lembram ou não? Ela saiu dali e ela foi diretamente à casa de seu pastor William Brana. E ela bateu desesperadamente na porta: irmão Brana, irmão Bill, irmão Bill. O profeta viu que era alguém que estava desesperado, correu à porta e abriu e disse: irmão Bill, eu estou miseravelmente perdida, eu estou perdida. Ele responde: acalma, irmãzinha, acalma, irmãzinha. O que se passa? O que aconteceu, irmãzinha? E ela contou toda a história para o profeta. Diz: eu não tinha intenção de entrar lá, mas quando eu vi, eu me despertei, eu estava nos braços de um moço dançando. E o profeta de Deus, ele diz assim: eu tinha um amigo que eu tinha trazido ele da rua, e ele estava bêbado, e eu tinha colocado ele para dormir no sofá, aonde aquele sofá me pertencia para dormir. E ele havia colocado na cama, no sofá dele. Disse: aquele bêbado estava ali. Então naquela hora eu fui até, levantei minha mão, fui até aquela moça e disse a ela: Satanás, você não tem direito de fazer isso com essa moça. Ela não queria fazer esse mal, Satanás.
A deixe. Quando ele disse a deixe, quantos a lembram que saiu da moça? Oh, que coisa! Um morcego, um grande morcego, com cabelos espendurados, algo terrível. E aquele morcego foi diretamente voando para debaixo do sofá onde estava o bêbado. E o bêbado se assustou com tudo aquilo. Mas eu quero chegar nesse assunto, pastor Isaías, pastor Isaac, cada um de nós chegar nisso aqui. A irmã se encontrou livre daquele demônio. Correto? Mas ela foi acertar a situação. Muitas vezes nós pensamos assim: ninguém sabe de nada. Há um caminho que Deus deseja conosco. Considerando nossos caminhos, eu fui e orei pelo bebê. Voltei no dia seguinte e fui até a minha caverna, aonde eu vou orar, um lugar bem distante. Eu permaneci durante todo o dia. Estava chegando o anoitecer. Cerca das 3 ou 4 horas, eu saí da caverna e fiquei ao lado de uma grande rocha, escondida ali atrás. E as pessoas tentaram encontrá-la por uns 15 anos, e eles nunca encontraram. E eu fui lá no inverno e as vi procurando pela caverna, e eles quase encontraram. E eu vi como eles voltaram, misteriosamente. Alguma coisa os fez voltar. Deus me deu aquela caverna. É o lugar aonde eu vou orar. Lá tem um altar e tudo mais. Eu nunca toquei em nada. Eu estava daquela mesma maneira quando eu encontrei há muito tempo atrás. Eu orei o dia todo. Eu disse: Senhor Deus, eu errei e fiz com que a minha esposa errasse. Não impute isso contra ela, Senhor. Por favor, perdoa-nos. Oh, irmão, irmã, o caminho do acerto. Confessou para o advogado, mas logo ele vai na caverna, a sós com Deus. Perdoa-nos. Eu quero estar limpo diante de Ti. Queremos estar limpo diante dEle. Senhor, de modo que quando eu for chamado para orar pelos Teus filhos doentes, não haja nenhuma condenação em meu coração. Amém? Eu quero estar certo que aquilo que me condena, eu não pude orar por aquele bebezinho, Tu perdoarias? E eu orei, chorei ali desde as 7 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde. Há uma grande rocha ali na entrada da caverna. E ela fica de frente para o leste. Lá atrás, na selva e floresta, eu saí e subi nessa rocha. Levantei as mãos e adorei ao Senhor. E eu estava ali considerando os meus caminhos. Eu pensei: Senhor, por que eu fiz uma coisa dessa? Por que um homem poderia ficar tão aborrecido? Mas eu estou tão feliz que Tu me amas, que Tu me deixa pensar nisso, que Tu me revelaste isso, que Tu me disseste que eu estava errado. Isso significa que Tu queres que eu faça o correto. Amém? Oh Senhor, o Senhor me ama, pois o Senhor mostrou para mim que eu estava errado, porque o Senhor quer que eu faça o correto. Oh Jesus, que Tu me amas,
Você deve agradecer a Deus quando Ele te condena pelos seus pecados e coisas, quando você está considerando os seus caminhos. Eu fiquei ali adorando e depois eu tive a satisfação de que Ele havia me perdoado. E uma escritura veio a mim e eu disse: Senhor, uma vez o Senhor escondeu Moisés na fenda da rocha, e quando o Senhor passou, Ele disse que parecia as costas de um homem. Eu disse: Tu tens sido tão gracioso comigo neste lugar. Poderia isso acontecer uma vez mais, Senhor, apenas para mostrar que eu peguei minha oferta e fui ao altar, e fui e reconciliei. Então voltei para entregar minha oferta de acordo com sua palavra. Se tu me perdoares, passe por mim, Senhor, deixa-me vê-lo. Não sei quantos de vocês no rádio crê nisso. Vocês podem me chamar de um fanático depois disso. Isso é entre você e Deus. Quando eu disse aquilo, à minha esquerda, uma pequena distância, como aquela pequena coluna de fogo que vocês vêem na foto, um pequeno vento veio girando pelos arbustos, desceu bem abaixo e girou ao meu redor, assim, e foi pela floresta. Eu levantei a voz, chorei e clamei em alta voz, clamei a Deus e disse: eu te amo de todo o meu coração, Senhor. Eu estou tão feliz que Tu és um Deus que responde orações. Aleluia! E perdoa os que voltam para Ti com todo o coração e se arrepende. Invocai o nome do Senhor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? O Senhor nos ajude. Juntamente com toda a igreja, nós pedimos perdão ao Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Eu queria toda a congregação aqui, quando Ele nos corrige e mostra os nossos erros, é porque Ele nos ama. Amém? Igreja do Deus vivo, vamos ter um período de oração acreditando em Deus. Eu acredito nos milagres de Deus. Amém? Eu estou crendo, você também, correto? Com certeza nós vamos sair daqui mudados. Amém? Vamos sair daqui árvores bem adubadas e que vai produzir frutos. Que quando o Senhor procurar, encontre fruto que Ele colocou em você. Ele te deu a você, correto? Ele tem o direito de fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso.